Aqui vai as regras do sistema, né? Que eu uso para poder pegar aí de 5 até 10x, né? De risco retorno, né? 5x a 10x de risco retorno, né? Como que eu faço? Quais que são as condições, né? Como que eu tô fazendo agora, né? Lembrando que o primeiro passo que você vai operar sempre em tendência, você vai operar sempre a favor da progressão de topos e fundos, então para isso acontecer, você tem que estar no horário volátil, tem que ter pelo menos isso daqui, se está zoado, tem que pelo menos ter rompido aqui, retornado, entendeu? Então assim, eu tenho que estar em tendência. Para o preço estar em tendência, ele tem que estar com volatilidade. Não existe tendência sem volatilidade, então muito provavelmente você vai estar operando aí perto das 20 horas aí, que é Tóquio, perto das 9 da manhã, que é Nova York, então 3 da manhã, que é Londres, né? Depois que abriu aí, você vai esperar o quê? Vai esperar uma configuração de topos e fundos definidos, onde eu gosto de ver, no gráfico de 5 minutos. Por quê? Porque o tempo ele tem uma relação com volatilidade bem interessante. O que acontece? Quanto menos volatilidade, o que acontece? Mais vai demorar tempo a formar o desenho no gráfico. E quanto mais volatilidade, mais você vê esse desenho fácil no gráfico. Tanto é que às vezes quando está muito volátil, nos 5 minutos você vê só aquela tripona assim, você vai no M1, você vê certinho as tendências. E quando o trem tá lento, cara, você bota no 5, ele tá uma carroça assim, ó. Aí quando você joga lá no 10, no 15, aí você vê certinho os topos e fundos. Então, ou seja, quanto mais volátil, menos tempo demora para formar. Então, assim, para um day trade operando no ouro, eu gosto de operar o ouro, que anda bastante, eu prefiro operar no horário volátil no gráfico de 5 minutos, né? É o que eu prefiro. Mais que isso aqui, se o gráfico tá meio feio, meio zoado, eu tenho que estar subindo pro 10 para poder estar olhando, eu prefiro operar depois, entendeu? Então, tipo assim, eu gosto de operar só na volatilidade, né? Então, ou seja, você tendo já um horário, né? Um horário aqui bacana. Vai passar um reloginho aqui. Você tendo um horário bacana aqui, que você está operando, e você já sabe que você vai operar só a favor da tendência, beleza. O que eu preciso fazer nessa tendência? Quando que acaba o pullback? Quando que eu tenho que tentar? Porque, tipo assim, a maioria dos setups bons, eles são o quê? Uma tentativa de entrar na tendência. Ou seja, que uns vão tentar entrar no rompimento pivô, outros vão tentar entrar no pullback, outros vão projetar fibra lá para cima para tentar buscar alvos, mas a maioria dos sistemas lucrativos é o que? Tem uma tendência, eu vou apostar que eu vou entrar aqui e essa tendência vai continuar. Nem sempre continua, a gente já sabe disso. Mas eu vou tentar. Todo trade é uma aposta, não é uma especulação. A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque se alguém fala que vai saber, então não existiria loss no sistema da pessoa. A gente sabe que todo trade system tem loss. E no longo prazo aí, entendeu? Metade barra metade aí vai ter uma taxa de acerto positivo ou negativo. Então assim, a gente tenta pegar a tendência por quê? Porque se ela desenrola, você arrisca isso aqui e ganha mais, né? Então assim, a maioria dos trade systems que prestam, eles vão sempre estar tentando buscar uma relação de retorno, de risco-retorno positiva. Você sempre vai tentar ir arriscar um para ganhar dois, para ganhar três, para ganhar cinco, entendeu? Por isso que muitas pessoas que operam Smart Money, né? Smart Money ele é o quê? Ele é um monte de nome, coisa esquisita pra caralho. Aí uns que capturam a liquidez, outros falam que não precisa, só tem a área de interesse que basta, e beijou aqui. E tipo assim, 10 trades ele vai tentar buscar aqui com isso aqui de risco, ó, isso aqui de risco para buscar isso aqui, ó. Então o que acontece? Ele errando metade dos trades, cara, aí a conta fecha. Só por isso que Smart Money presta, mas ele topa tanto quanto análise gráfica normal, análise técnica, entendeu? Então tá, a gente já sabe isso aqui, beleza. Então eu já sei que eu tenho que ter um horário bacana, eu sei que eu tenho que operar em tendência na progressão de topos e fundos. Eu gosto de colocar aí umas médias para ajudar, né? Seja de 20. Eu boto a de 20 para ver curto período, né? Eu boto uma de 9 para ver se o preço está em super tendência e boto uma de 200 para ver o que uma hora tá fazendo, né? Então assim, a média de 200 para mim ela é como se fosse a de 20 numa hora, né? Claro, se você for fazer a conta matemática, ela daria 240, né? Mas eu boto 200 porque eu sou acostumado, né? E fica mais visual. Eu não preciso estar olhando numa hora para ver o que está acontecendo. Se está subindo, se está caindo. Mas o trade system é basicamente isso aqui, ó. A gente já sabe, né? Que você tem uma tendência. Aí o que acontece? Quando que é Agora que a gente já sabe qual é a condição que a gente vai operar, a gente tem que entender quais são os gatilhos que você vai operar a favor dessa tendência. Quando que você entra nessa tendência? O que eu gosto de fazer? Os gatilhos principais são o quê? Os gatilhos principais são o primeiro de tudo. Se você tem uma congestão, ou seu preço está caindo aqui
É um rompimento de pivô. É o primeiro gatilho da análise técnica, clássico. As pessoas entram aqui com o stop no fundo, aqui, entendeu? E depois que passou a primeira, tipo, você está vindo aqui, tá caindo, aí veio aqui, consolidou, aí pã, rompeu o pivô. Seja aqui ou esse aqui, topo aqui. Eu prefiro operar nesse segundo, porque a maioria, quando você está lateral, a maioria dos rompimentos tendem a ser falsos, né? Então, tipo assim, eu gosto que primeiro ele vem aqui, aí eu gosto que ele saia, que ele faça um pullback e que ele entre aqui, né? Muitas vezes eu pego o trade aqui também. Não tem regra, não tem certo e errado. Mas o que eu gosto mesmo é quando ele faz um pivô depois de ter rompido a consolidação. Entendeu? Que eu acho assim interessante, que fala, não, realmente esse mercado virou. Então os gatilhos da análise técnica, primeiro, o mais valioso é quando rompe, tipo, se o primeiro mais clássico é esse daqui, né? Aí tem pessoas que gostam de pegar o rompimento de pivô na continuidade da tendência, né? Que tipo assim, enquanto ele vem rompendo os topos, a pessoa vai comprando. Rompeu o topo, ele vai comprando, né? Rompeu o topo, ele vai comprando. Esse é o mais clássico, né? Com o stop no fundo, né? E a pessoa aposta, né? Ah, você tá falando de aposta no trade. Toda coisa que você tá pensando que vai acontecer coisa no futuro, ela é uma aposta. Entendeu? Você tá apostando que aquilo vai fazer alguma coisa. Entendeu? E é aí que nasce os grandes males do trade, que é a expectativa, mas isso aí não vem ao caso. A gente não tá falando disso agora, a gente tá falando de técnica de um trade system que eu acho vencedor, que é bacana, que funciona pra mim. E que assim, quando ele me paga uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, fácil. Entendeu? Então beleza, a gente já conhece, né, que o principal da análise técnica é o rompimento de pivô, né? E daí depois tem aqueles que a gente acha, eu acho mais vantajoso negociar. Eu tenho todo rompimento de pivô, ele vai deixando topo fundo, eu gosto de usar o conceito de suporte que vira resistência, né? Então quando vem testar uma área mais ou menos aqui na metade da última impulsão, aí o que acontece? Um gatilho que eu gosto de usar muito uma força a favor, entendeu? Então, por exemplo, aqui, se por exemplo aqui, né, caiu em uma, duas, três barras aqui, por exemplo, quatro, aí aqui no caso me dá uma barra maior, que me deu uma barra maior que as outras, uma barra que se destaca das outras. Esse é um gatilho que eu considero bem, por quê? Porque ele é barato, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu vou operar rompimento de pivô, aqui o preço já me mostrou que queria continuar, certo? E se eu for operar rompimento de pivô, eu vou ter que esperar ele romper aqui, então, ou seja, aqui eu tenho um stop desse tamanho. Aqui eu vou ter um stop desse tamanho, bem maior, entendeu? Então, por isso que eu gosto de operar sempre retornos a áreas de contexto, né? Muitas vezes a gente tem uma média móvel aqui passando. Lembrando que a gente nunca pode esquecer do conceito. O horário de volatilidade e a média e a volatilidade, entendeu? Para poder ter tendência. Sem volatilidade não tem tendência. Até tem umas tendências fake no minuto lá, mas você vai pegar lá o spread e marca a vela. Entendeu? Então assim, eu gosto de pegar isso aqui. Volto para o nome de contexto ali, que eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas enquanto não acontecer, né, nesse contexto aqui, no futuro eu vou falar outro contexto de confirmação que eu uso. Mas nesse contexto aqui, enquanto não aparece aqui nessa região aqui para mim um gatilho, essas outras confluências aqui, ó, que seja o quê? Você puxa uma retração de Fibonacci aqui, aqui vai dar 50,1%, entendeu? Se você pega o topo da cabeça anterior, troca de polaridade, suporte que virou resistência, chama do que você quiser, são zonas que potencialmente têm potencial para segurar o preço. Potencialmente tem potencial. Tem potencial para segurar o preço, entendeu? O que vai definir se segurou o preço ou não? Realmente aparecer gente interessada em negociar nessa área, seja o banco, seja as instituições, seja pessoa física. No Forex é muito difícil pessoa física, né? Que é o mercado interbancário, né? Então, assim, depois que apareceu aqui, aí eu sei que realmente entrou alguém. Entrou alguém disposto a conduzir essa tendência mais para cima, entendeu? Então, assim, esse é o gatilho que eu mais gosto de fazer, entendeu? Esse aqui é o padrão. Sempre é uma força a meu favor. Retorno aqui, ó, eu retorno numa condição e a força, você vê que o tamanho da vela, ela subjuga, entendeu? Ela subjuga as outras. É como, tipo assim, se o mercado demorasse uma, duas, três, quatro velas aqui, quatro velas para cair e aparece uma força que, tipo assim, em 5 minutos ele fez o que 20 minutos atrás o preço não fez. Então eu sei que quem que tá mais forte. Se demorou 20 minutos para cair. Demorou 20 minutos para cair aqui e em 5 ele subiu isso tudo, então logicamente tem mais força para um lado que para o outro. Esse é o gatilho técnico que o Eduardo Mello usa, né? Eu gosto de pegar esse aqui, né? Sempre uma força a favor, ele sai por aqui. E às vezes quando tá com força ele sai por aqui, ou então ele vem e compra no fundo, dá o gatilho aqui, se tá aqui ele manda bater uma parcial.
Só que o que acontece? Eu parei de bater essas parcial porque tava limitando muito meu ganho. Dava muito o que eu chamava de dor de corno. Dava um super gatilho aqui, eu entrava, tirava 80% da operação aqui no meio, e o preço andava uma, duas, três, quatro vezes mais, aí eu ficava chupando o dedo, entendeu? Então daí eu parei meio que de fazer isso. Eu fui adaptando meu sistema para minhas necessidades. Isso aqui não é uma regra. Isso aqui é o que funciona para mim dentro das condições que eu acho que faz sentido para mim dentro do operacional, que é o quê? Eu já cansei de operar tanto, cara, e às vezes pegar tipo assim semanas boas e pega semanas boas assim daquele histórico bom, aquele históricozinho pequenininho, sabe? Às vezes perdi um pouquinho, aí ganhava um pouquinho. Só que tinha dias que eu me descontrolava, cara. Daí eu perdi aqui um tanto, aí perdi um pouquinho, daqui a pouco eu dava uma perdona grande tentando recuperar. Aí como eu ganhava de canequinha, eu ganhava, aí eu zerava esse loss aqui. Aí daqui a pouco eu perdia um, perdia duas, eu ficava puto, perdia mais. Mas isso aqui vem tudo a ver com o psicológico, né? Por você não entender a natureza do mercado, né? A natureza do mercado aqui 50/50 vai funcionar. Você querendo ou não, você aceitando ou não, gostando ou não. Você só aceita isso aqui geralmente depois de tanto você se fuder, tá ligado? Depois de você tanto tomar no cu e se fuder, você começa a aceitar isso aqui como uma verdade universal. E você começa a ver que todo cara que vende uma coisa pra você tem um loss. Só que ele não te ensina a lidar com isso aqui, que você não é ensinado, que você é ensinado nas outras profissões, ou qualquer atividade que você vai fazer, uma comida que você vai fazer, uma manutenção. Você segue um protocolo, né? Eu faço o passo um, passo 2, passo 3, eu tenho aqui igual um resultado, né? Eu tenho aqui um resultado, né? E do trade não. Você tem que fazer passo um, passo 2, passo 3, tem que fazer tudo certo para só metade das vezes funcionar, tá ligado? Metade das vezes funciona, metade não. Você fazendo tudo certo, isso aí é o normal, entendeu? É o normal do mercado, porque são várias pessoas negociando, pode mudar a qualquer hora, você não tem o controle que vai mudar. Então o segredo é o quê? Quando funcionar, né? Quando funcionar aqui na metade, você poder estar ganhando aí 2 a 3x mais, né? 3x mais do que você ganha, que daí a conta fecha, né? E você ter autocontrole para você ter um trade system, porque, tipo assim, o que manda, o que vai definir se você é um operador bom ou não? Por que, que tem pessoas que com 3 anos de mercado vivem de mercado e tem gente que com 10 anos não vive, tá ligado? O cara tem 3 anos aqui e tá de boa. O outro tem lá 20 anos de mercado e ainda tá fudido e ainda tá tentando. O que que é? É porque é o seguinte, esse cara aqui, ó, o que que vai definir o sucesso dele? Por que que ele conseguiu, esse aqui não? Porque é o seguinte, o teu sucesso é você ser empregado do seu trading plan, do seu trade system, entendeu? Não importa quanto tempo você leve para montar o seu trade system, entendeu? Que são o que? As condições operacionais aqui para você operar, preciso fazer isso, isso e isso, é igual ok, né? Tem aqui um plano que vai me dar dinheiro. Aí o que acontece? Tem esse cara aqui, segundo aqui, ó, muito provavelmente aqui, ó, ele tem tipo assim, ele tem vários caixinhas aqui de coisas que precisam acontecer para ele ter um trade, tá ligado? Ele até segue esse aqui no começo, tá ligado? Mas o que acontece? Basta ele tomar um loss, basta ele tomar um soco na cara, o que acontece? Ele já não cumpre um requisito, aí ele cumpre o segundo, aí ele não cumpre o terceiro, todo dia ele tá negociando com o plano dele. O quarto, e no último ele, entendeu? Ele não consegue, tipo, gabaritar, tá ligado? Ele não consegue, tipo, deixar tudo verdinho aqui, tá ligado? Não, ele fica negociando, ele fica abrindo exceção, ele não faz isso aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? Porque ele viu como ele vai tomar stop metade das vezes mesmo, por que, que ele vai seguir o certo? Aí ele tenta pegar a faca caindo, tentar, tentar, como é que pode dizer assim, adivinhar o que vai acontecer. E no trade não, você tem que fazer tudo certinho, tem que fazer tudo 100% certo, para funcionar só metade das vezes, tá ligado? Metade das vezes funcionar, entendeu? Essa é a verdade, né? Então, ou seja, aqui nós tem que ganhar 3 3 4 5x, né? E aqui nós, se não for perder, perde um, né? E aí é o seguinte, teu plano manda você tem 3 tiros no dia, é 3 tiros no dia, não tem que ficar negociando. Ah, só mais um, só mais um, vou aumentar a mão. Não. Você tem que ter o teu plano, entendeu? Que é as tuas caixinhas aqui que você vai ticar. Eu tenho um trade quando acontece isso, tipo assim, aqui é o quê? É horário, entendeu? É horário. Horário, opa, tá ok. Beleza, marca uma caixinha. Aqui em tendência, opa, marca uma caixinha. Retorno, caminho livre. Candle, opa, tá certo. Tem alvo de Fibonacci, tem aqui o candle e tem alvo de Fibonacci para bater. Opa, tenho aqui, então no caso eu tenho uma entrada, entendeu? Mas tem cara, o cara que não dá certo, o que, que ele faz? Aqui ele vai negociar em qualquer horário, 3 horas da tarde ele acha que tem a configuração, ele vai negociar. Então o que acontece é que ele já fudeu uma caixinha, tá ligado? Ele já ferrou uma caixinha aqui. O segundo cara, aí o que acontece aqui? O preço tá
zoado aqui, ó. Tipo, ele tá zoado aqui, aí faz uma micro tendência aqui dentro, tá? Cara, parece que tá lateral, dá pra ver que tá lateral, as médias estão cruzando aqui no meio, mas ele quer arrancar um trade, ele força o trade. Então o que acontece? No segundo critério, que é o da tendência aqui, ele já falhou, entendeu? Aí outro critério, eu tenho que pegar no retorno. Aí o que acontece? Ele vê o retorno, aconteceu, deu a vela, ele perdeu, ele vê o preço aqui em cima já, ó. Já tá caro, já tá com stop grande, esse preço vai ter que andar muito para dar 1 para 1. Sendo que se ele pegasse aqui embaixo, ia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 até lá em cima. Mas ele quer pegar por causa do ego dele, porque ele não aceita ficar de fora. Então ele pega atrasado. Então o que acontece? Já perdeu mais um, entendeu? Aí aqui, ele pegou e estava trabalhando, por exemplo. Estava trabalhando. Aí ele pegou e tinha que projetar os alvos de fibra aqui para cima, né? Que é a condição, né? É nesse trade system. Aí o que ele faz aqui? Ele pega, ele vê que o preço já andou, tá lá em cima e dá um retorno. Cara, já não tem alvo de fibra aqui, já tá no terceiro alvo dessa perna. Caso ele tivesse montado um trade system da forma que eu montei aqui, entendeu? Lembrando que tem números. Você só precisa de um plano, de um trading plan que quando te pague 2 a 3 vezes mais. Até às vezes 2 vezes mais do que quando você for perder, que você acerte pelo menos metade das vezes. Já vai ter sucesso. E você tem que ter paciência e tem que ter disciplina e tempo na frente do gráfico para esperar as coisas acontecerem. Entendeu? Então, tipo assim, nesse exemplo desse cara, ele já tá na terceira perna, já não tem alvo, já tem uma resistência lá de trás, tá ligado? Tá bem perto aqui. E ele quer comprar porque ele perdeu essa pernada aqui, ó. Ele perdeu. E o que acontece? Ele fica tão puto porque ele tem que trabalhar e a jornada dele, a realidade dele não permite, que ele quer pegar um trade a qualquer custo. Ele vem, pega aqui, tendo um pouquinho, estopa ele. Então, ou seja, ele já no quarto requisito aqui, ó, ele já se fudeu, tá ligado? Então, assim, ele fica negociando as regras do plano dele. Sendo que, na verdade, ele tem que definir as regras, ele tem que gabaritar isso aqui, ó. Entendeu? Ele tem que gabaritar isso aqui, ele tem que seguir isso aqui religiosamente. É 3 entradas? Então são 3 entradas. É 4 entradas? São 4 entradas. Você não negocia. Tem que mover o stop? Opa, vamos mover o stop, entendeu? Tem que. Qual que é a condição para mover o stop? Só quando acontecer tal coisa. Entendeu? Quando romper um topo, aí eu movo o stop. Aí foi romper um topo, eu movo o stop. Se o teu trade plan não faz isso aqui, ele manda você deixar o stop quieto, você deixa a porra do stop quieto. Entendeu? Você tem que ser capaz de seguir as regras que você determinou e ter tempo e paciência. Nem que você separe 1 a 2 horas por dia para ficar na frente do gráfico. Bolsa de Tóquio, bolsa de Nova York, bolsa de Londres. Mas não consigo. Então, não é para você. Entendeu? Então desiste. Não vai dar certo, não funciona. Enquanto você não virar não entender essas coisas que eu falei por último, não vai acontecer. Você pode entender você pode entender que metade das vezes vai dar certo, metade não vai. Você pode entender que o que salva é um risco retorno positivo aqui de 3, 2, tá ligado? 5x é o que você arriscou, entendeu? Você pode entender isso daqui, entendeu? Mas não vai virar a tua chave enquanto você não montar um trading plan que tem uma vantagem para você. E no caso aqui que a gente está falando de vantagem, a vantagem que nossa que é o risco retorno. Por isso que a gente opera a favor da tendência. Por isso que a gente tenta comprar nos retornos, porque fica mais barato, é mais fácil. O que é mais fácil? Eu tenho 2 gatilhos aqui. Ó. Eu tenho uma tendência aqui. Ó. Vou desenhar uma tendência. Eu tenho 2 gatilhos. Eu tenho um gatilho aqui do rompimento de pivô. Ele vai me dar um stop aqui, certo? Agora a mesma tendência. Aí aqui eu tenho um gatilho técnico aqui embaixo. Entendeu? Olha o tamanho desse stop e olha o tamanho desse stop aqui. Ó. Digamos que eu botei $100 nos dois. Aqui eu botei $100 aqui também. Olha o tanto de tempo que vai levar para esse preço me dar 2x de retorno dos dólares. Agora olha nesse segundo exemplo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que isso aqui é teoria, tá? Isso aqui não é. A gente sabe que na prática vai acontecer N fatores. Você vai comprar no retorno aqui, o preço vai subir um pouquinho, e você vai querer que ele vai mais, ele não vai, ele te tira. Ele te tira na proteção, tá ligado? Ele te tira na proteção, acontece, entendeu? E eu vou só falar aqui como é que são as minhas regras e o que eu fiz para poder atingir riscos retornos muito bons, de acima de 5 a 10x, tá? E é o que eu faço assim diariamente. Funciona todas as vezes? Não. Tem semana que nem essa semana tá lindo. Essa semana nem tá funcionando nem mais de 70%. Só que semana passada funcionou nem 30%. Eu tive que parar de operar para não. Entendeu? Porque daí eu falei, não, vai estar muito ruim o mercado. Eu tava fazendo exatamente a mesma coisa. Mas eu sei que não é comigo, tá ligado? Eu sei que o mercado tem dessas e tá tudo bem. Tava amarrado semana passada, eu vi o gráfico tá meio lateralzão, meio com média de 200 cruzando no meio, eu já até fechava, já nem tentava arrancar. Falei, não, se foda. Aí hoje o mercado tá bom, tá de boa, tem tendência, tá no horário volátil, tá ligado? Tô no horário volátil aqui. Aí o que acontece? Eu tô fazendo a boa,
entendeu? Conforme eu consigo operar, que tá difícil o tempo. Ele tá foda. É que nem eu falei, só vai dar certo se você montar o seu plano, entendeu? O seu plano e você não discutir mais com ele. Você seguir ele religiosamente, entendeu? Não negociar com ele. Se você vai comprar no retorno, você não compra no rompimento de pivô. Se você não opera rompimento de pivô no seu plano, você vai esperar retorno para poder comprar. Ah, mas e se o mercado for sem mim? Cara, foda-se. O mercado tem toda hora. Sempre vai ter outra oportunidade, mas pode ser que você não tenha dinheiro, tá ligado? Na próxima para você fazer o seu. Entendeu? Então, assim, se você ficar, você vai montar o seu plano. Se você negociar com ele, não respeitar ele, o que define se você vai ter dinheiro ou não, vai ter sucesso ou não, é a sua capacidade de seguir o plano. Você pode ter tudo que eu falei. Operar tendência, operar retorno, confluir tempos gráficos. Não vai funcionar enquanto você não virar essa chave de que você tem que montar seu plano e tem que seguir ele. Parar de negociar com ele e seguir ele, entendeu? E se você perder hoje, perdeu 3, fechou o gráfico e você amanhã olhou o gráfico e tinha dado uma entrada que pagou tudo. Cara, você seguiu o seu plano. O que é o sucesso do mercado que as pessoas pensam no mercado financeiro? É dinheiro, tá ligado? É carro, entendeu? É casa. Cara, não, cara, um trade bem sucedido. O que é um médico bem sucedido? As pessoas confundem com bens materiais, carros, essas coisas. Não. Um médico bem sucedido é um cara que é muito bom na profissão dele a ponto das pessoas pagarem muito bem para ele. E no trade é a mesma coisa. O que é um trader bem sucedido? É um trader capaz de não negociar com sua preguiça, com sua impaciência, com sua pressa. E ele é capaz o quê? De desenhar um plano e gabaritar todo ele para operar e esperar pacientemente. Vou operar 2 horas por dia, vou operar a sessão de toque, vou operar a tendência, vou operar retorno. Pronto, você só faz nessa condição e você não negocia. Se você vai operar retorno, você não fica tentando operar rompimento. Se você vai operar a favor da tendência, você não fica tentando pegar entradinha de toque em resistência com o preço rasgando para cima, porque não é o teu trading plan. Você pode saber tudo, mas o teu trading plan não permite. Então, a tua capacidade, o teu sucesso vai definir o quê? Sua capacidade de seguir seu trading plan. Eu nem ia falar essas coisas aqui nesse vídeo para não ficar grande, mas eu acabei tendo que falar porque uma coisa leva a outra, né? E daí, assim, já fiz uma coisa completa, isso aí vai servir de backup para mim no futuro também. É importante ter essas informações desenhadas, eu gosto de ter elas, eu sempre estou revendo de novo, entendeu? Então, assim, a melhor maneira de você aprender, você está ensinando, né? Então, no caso, essa foi a parte comportamental que você tem que desenvolver. Então, se você não sabe para onde você tem que ir no mercado financeiro, por que você não deu certo até hoje, por que não está funcionando para você, é por causa disso aqui, ó. Porque você negocia com a indisciplina, você negocia com a sua impaciência, você negocia com a preguiça, entendeu? Você negocia com qualquer coisa e você não segue o seu trading plan. Se você seguisse 100% todas as entradas que você definiu no seu trading plan, eu duvido que você não teria já onde você quer no mercado financeiro. Eu duvido muito, entendeu? Sem contar da parte do tempo, né? Porque tem pessoas que realmente, eu mesmo na época da irrigação aqui na fazenda, tempo pra mim é, ó, a hora que eu tô gravando esse vídeo, 4 horas da manhã. Eu fui socorrer um pivô que estava parado ali e voltei e perdi o sono. Aí eu consegui tempo para gravar, mas nem para operar. Hoje eu fiz uma operação, entendeu? Hoje eu fiz uma operação, porque eu consegui tempo para operar, entendeu? Mas quando acabar a irrigação, quando acabar a safra do feijão, aí a gente pega e vai dando andamento nos projetos aí. Comprar um teste grande, né? Aprovar um de 25 que eu tô com ele já e vou comprar um teste de 200, né? Então, beleza. Quais são as minhas regras que eu uso? Vamos lá. Então, eu já tenho aqui minhas regras, né? Eu já tenho aqui, no caso, a regra do horário, né? Que eu falei que eu gosto de operar no horário de bolsa e tal. E daí eu tenho a regra da tendência, né? Pronto. Essas aqui são minhas duas regras. Aí, qual que é a terceira regra? Cara, eu não gosto... Eu só gosto de pegar rompimento de pivô quando eu tenho uma área de contexto aqui grande do macro. O preço vem aqui, ele para aqui, ele enrola, enrola. Aí ele vem, faz um fundo mais alto e rompe. Nesse caso aqui, eu gosto de pegar rompimento de pivô. Rompimento de pivô, cara, eu acho uma entrada muito cara, tá ligado? Porque, que nem eu falei, né? Eu posso comprar barato aqui num candlezinho, por que eu vou comprar aqui com o triplo do stop? Não tem noção. Mas tem uma condição que a gente usa rompimento de pivô, que é o quê? Se eu estou operando um gráfico pequeno, M2, M5, e o preço está muito volátil, lembra que eu falei de questão do tempo e volatilidade? Se tem pouca volatilidade, eu vejo um desenho feio assim, bem zoado, sem determinação e não sei o que. Aí quando eu tô aqui no 5. Aí quando eu subo pro 10, tá lá o desenho bonitinho. Mas por que tá demorando? Tá demorando vela de 10 minutos para formar o que eu quero. No 5 tá acontecendo a mesma coisa que no 10. Só que o que acontece? Quando tem pouca volatilidade, tá demorando mais pro desenho aparecer. Então eu já não gosto de operar. Eu gosto de operar quando esse desenho aparece no mínimo no 5.
entendeu? Essa configuração bonita aqui. Só que tem horas que o preço tá rasgando, cara, que ele faz isso aqui, ó, entendeu? Que ele faz isso aqui, né? Ele sobe, 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 aí vem aqui, cai, cai, aí sobe de novo, ó, rompeu o topo, entendeu? Aí caiu aqui, um doji, aí ó, aí sobe. Então, tipo assim, cara, você vê que aqui, realmente eu tô tendo um rompimento de pivô, não tô tendo? Ó. Só que acontece, como tá muito volátil, aí nesse caso talvez seja válido você pegar. Entendeu? Seja se você quiser operar só 5 ou quiser operar 2 minutos, mas só em casos muito voláteis, entendeu? Porque que acontece? Você pode baixar lá para o gráfico de 1 minuto, é muito difícil você achar um sinal técnico de retorno baratinho, bonitinho aqui, entendeu? Porque o preço está muito rápido, cara, ele está arregaçando, é uma vela subindo, uma descendo, aí uma subindo, rompendo, aí outra descendo, aí outra subindo, tá ligado? Aí você vê aqui a configuração, ó. Nesses casos, somente muito voláteis eu uso rompimento, só nesse caso. Se não, se eu ver aquela configuração zona bonitona, entendeu? Aí eu não opero, eu acho muito caro. Prefiro comprar aqui embaixo baratinho. Comprei aqui embaixo baratinho, depois que apareceu a cor, né? Que nem eu falei pra você, o gatilho principal que eu gosto de usar, né? Que às vezes eu tenho aqui as tendências, né? E às vezes eu tô vendo aqui, né? É uma, duas, três, quatro. Aí dá uma vela sobressaindo, que se sobressai, né? Aí no caso aqui eu prefiro ter um stop desse tamanho aqui do que um stop desse tamanho aqui, entendeu? Então eu prefiro comprar sempre nos retornos quando aparece uma força me mostrando que esse retorno aqui acabou, beleza? Essa é a primeira condição. Então no caso eu estou sempre fazendo o quê? Estou sempre tentando surfar uma tendência boa, o que é uma tendência boa para mim, cara, saudável, uma tendência que eu estou vendo os topos e fundos, eu estou vendo uma média de 20 passando aqui por baixo aqui, ó, e o preço está fazendo as configurações de topos e fundos acima dela ou abaixo dela, né? Se for tendência de queda, né? Se for tendência de queda, né? Se o preço está entrando muito, eu tenho uma regra, tem um hackzinho aí, um bizuzinho que eu gosto de usar. Que é o seguinte, cara, se eu vejo que o preço está bastante candles, ele está em tendência. Bastante candles aqui, tá ligado? Tipo assim, tem muitos candles aqui, tá ligado? Tipo, tem muitos, cara, muitos candles mesmo, de várias cores, tá ligado? Você vê que ele está fazendo a configuração, cara, mas tem muito candle, o que acontece? Geralmente a média vai estar passando assim, ó. O que acontece? Aí você, nesse caso, você sobe o tempo gráfico, isso aqui é 5, você sobe lá pro 10, que daí você vai ver o desenho bonitinho, você vai ver lá. Picado na garganta, você vai ver lá no 10, no 5 zoado. No 5 zoado, a média cortando, mas lá no 10 você vai ver. E a média passando embaixo, entendeu? Mas que nem eu falei pra vocês, no 10, se tiver que olhar no 10, eu já não gosto, porque tem pouca volatilidade, entendeu? Prefiro operar do 5 para baixo. O 5 é o ideal, entendeu? O 5. Mas eu uso o 5 como se fosse a minha guia. Eu já vou mostrar outra condição que eu gosto de fazer. Eu, para mim, um sistema que funciona para mim, que é onde eu pego os retornos gigantescos lá que eu aprendi. Se eu peguei do Edu, misturei com o Adriano Mendes do X-Trader, o Fernando Heine, que é aluno do X-Trader, com várias pessoas aí que ensinam análise técnica, porque no final tudo é a mesma coisa, tudo tentando entrar na tendência de uma maneira mais vantajosa, entendeu? Então, o que funciona para mim, o que eu gosto de fazer, vamos lá. A partir do momento que eu tenho um caminho livre, o que é o caminho livre? É um topo sozinho aqui, um retorno, tem médio e um gatilho. Isso é o caminho livre, é um topo sozinho, entendeu? Se esse preço ele já veio aqui e veio e fez um topo duplo e veio no retorno e tem média, cara, eu não gosto de pegar, porque ele já parou aqui no meio do caminho. Pode ser que rompa, mas eu venho aqui e pego no reteste, entendeu? Se tiver alvo de fibra, claro. Então, assim, outra coisa também, se ele vem aqui, ele vem para subir, eu tenho a média passando aqui. Ele tenta subir, falha, ele vem na média. Aí me dá um gatilhozão lindo aqui. Cara, eu também não considero, por quê? Porque aqui ele já falhou, tentou subir e falhou. Ah, mas aqui tem média. Não, mas aqui ele fez um pivô de baixa. Aí, será que é um pivô de baixa? Ou será que é uma correção ABC, que eles falam? ABC. Entendeu? A gente nunca sabe. Pode ser que isso aqui reverta, ou pode ser que isso aqui seja só correção ABC. Então, nesse caso, o que eu, pra mim, não ter que ficar pensando nessas merda, eu pego e simplesmente traço uma linha aqui, e vejo isso como uma bandeira. Aí tem um gatilho, eu tenho duas informações conflitantes aqui, ó. Eu tenho um gatilho, mas eu tenho uma progressão de topos de fundos descendente. Então, eu só vou operar quando o preço ele superar essa linha aqui, ó, entendeu? Então, no caso, se ele vem aqui, se esse gatilho rompe essa linha, opa, quem sabe eu compro. Se não tiver muito caro, stop, né?
Aí eu posso, ou então esperar um repique, tentar comprar mais barato, entendeu? Mas que nem eu falei para você, o caminho livre é o que? Um topo sozinho, retorno, tenho média, tenho cabeça do pivô anterior. Isso daqui para mim é uma entrada padrão de continuidade para eu poder pegar uma tendência. Beleza. A partir do momento que eu estou operando no gráfico que eu mais gosto, que é os 5 minutos, entendeu? Que eu tenho nos 5 minutos. Eu vou fazer um desenho agora aqui bem interessante. Agora você vai entender a raiz do risco retorno por trás, porque querendo ou não, essas entradas aqui no 5, elas não pagam muito. Por exemplo, eu tô aqui no. Eu tava caindo aqui igual a uma chacapô, daí parou, tá? Aí foi, rompeu a consolidação aqui, aí veio, aí digamos que me deu um sinal aqui. Beleza. Eu tenho uma zona de contexto lá de trás, lá, um suportão aqui lá de trás. Tem bastante contexto que pode dizer que esse preço pode ser jogado para cima. Beleza. A partir da hora que eu tenho isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou projetar essa perna para cima, vou ter meus ovos de Fibonacci, tá? Ovo 1, ovo 2, ovo 3, né? E beleza. Mas só que na maioria das vezes, cara, na teoria é lindo. Só que na maioria das vezes, principalmente quando você vai operar com de pivô, os alvos são curtos. Então, tipo assim, aqui você vai pegar aqui, digamos que o gatilho deu esse aqui, ó. É um gatilho muito bom. Ele subjugou a correção aqui, entendeu? Só que ele vai pagar duas vezes, às vezes três vezes. No primeiro, geralmente o segundo alvo de projeção de 50% para cima do FIBA é o que mais vai. O terceiro alvo, cara, geralmente é mais difícil de ir. Por quê? Porque, tipo assim, geralmente você tem que ter um. Vamos fazer um desenho aqui. Digamos que isso aqui seja um gráfico de 1 hora. Aí eu estou no gráfico de 5 minutos, cara. Quando esses 5 minutos aqui, ó, vira para alta, aí o que acontece? Você vai ter essa primeira perna aqui, né? Essa primeira perna aqui. Você vai projetar ela, vai te dar um terceiro alvo aqui, mais ou menos. Entendeu? Para ele chegar nesse terceiro alvo, cara, ele vai porque eu já tenho uma entrada macro empurrando, uma tendência macro empurrando, ele vai. Mas a maioria das vezes ele vai até se não tiver nesse cenário, a maioria, sabe que o mercado, para ele estar nessas tendências boas, é muito raro, ainda mais operando só um par que nem eu opero. Eu geralmente, cara, a gente tá lateral, ou tá zoado, ou tá lateral, entendeu? Então, mas geralmente aqui nesses fundos de consolidações, geralmente quando ele arma um pivôzinho aqui para baixo, cara, geralmente você vai pegar um, dois alvos e já vai ter uma zona de contexto aqui travando, entendeu? Mas não é porque tudo pode acontecer, entendeu? Então eu gosto de pegar sempre o primeiro alvo, eu acho muito curto. Eu gosto de pegar sempre o segundo alvo e se o mercado estiver com força, eu gosto de pegar o terceiro alvo. Não sei se você entende projeção de FIBO, né? Que você vem aqui, ele rompeu o pivô anterior aqui, isso é consolidação. Você pega essa perna e usa o teu FIBO e projeta, né? Você deve conhecer já você que está vendo esse vídeo aí. Mas não é o caso. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o andamento. A partir do momento que eu tenho, vou fazer um desenho até grande aqui. Eu tenho uma tendência, entendeu? Tenho uma configuração aqui que o preço ele subiu, aí agora ele retornou, entendeu? Ele retornou aqui, retornou. Aqui eu tenho uma zona de confluência lá atrás, era aqui é uma cabeça de um pivô, digamos que seja, entendeu? Aí eu tenho algumas confluências aqui, bacanas. Opa, peraí, apaguei aqui o desenho. Cliquei sem querer aqui. Vamos fazer de novo aqui, rapidinho. A partir da hora que eu tenho aqui minha configuração, e aí eu tenho algumas confluências lá para trás que são supostamente para segurar o preço. Então, ou seja, eu tenho a metade dessa perna aqui, que é o FIBO 50% com 61%, que é a Golden Zone de Fibonacci. Aqui está o 50 e aqui está o 61, certo? Então, no caso aí são uma área de Golden Zone. Aí às vezes eu tenho uma cabeça, um pivô aqui atrás, digamos que aqui era uma cabeça, a cabeça de um pivô anterior, aí eu tenho isso daqui também, é outra confluência, entendeu? Aí aqui eu tenho uma média móvel passando, eu tenho uma média móvel passando ascendente, entendeu? E eu tenho o meu gatilho. Eu tenho o meu gatilho, que é uma vela que ela se destaca das outras. Pronto. Isso aqui no gráfico de 5 minutos. A partir da hora que eu tenho isso daqui, cara, o que acontece? O que eu faço? Para mim, sim, que me dá os retornos muito grandes. Aqui, os 5 minutos, quando eu estou no horário normal de velocidade, isso daqui para mim é o quê? É o cenário. Entendeu? Isso daqui, tudo aqui é o cenário. Como assim? Isso aqui não é gatilho para mim. Entendeu? Isso aqui é um cenário
Lembrando que isso aqui é uma operação sim, da maneira clássica, da melhor maneira que tem e tal. Só que acontece, isso daqui, ele é o cenário que eu vou montar outra operação dentro dessa operação ativada aqui. Entendeu? Como assim? Eu já tenho uma operação armada, eu já tenho confluência, já tenho a tendência, o preço no momento presente. Ele está me mostrando que está com muita força para ir para cima, entendeu? E agora o que eu vou fazer? Quando isso aqui aconteceu, eu vou lá para o meu gráfico menor. Se o preço está num horário volátil, se eu vejo que os 5 minutos aqui ele está tipo assim, eu geralmente gosto de usar duas médias. Eu tenho uma média de 20 e uma média de 9 aqui, entendeu? Se o preço ele está vindo aqui na 20, respeitando, ele está com um nível razoável de volatilidade. Aí eu vou para os 2 minutos. Se o preço ele está vindo aqui na 9 e não está chegando a 20, está rompendo, você vê que está fazendo pivô, está chegando a 9, nesse caso ele está mais volátil. Lembra que eu falei da relação das médias móveis com o tempo? Entendeu? Que se o preço ele entra muito na média móvel, você tem que aumentar o tempo gráfico. Se ele não chega na média móvel, você tem que diminuir o tempo gráfico. Entendeu? Então o que acontece? Se ele está na 9, aí eu vou para o 1 minuto. Entendeu? Para o 1 minuto. Mas só nesse caso aqui, ó. Entendeu? Se ele está longe, não está indo na 20, mas está indo na 9. Entendeu? Então eu estou sempre olhando entre o 1 e o 20. O 1 e o 20. 1 e o 2 minutos. Entendeu? O padrão eu gosto de fazer sempre, que eu acho mais bacana, mais interessante. É se ele tá, é quando a 20 está aqui, daí a 9 está aqui no meio, está enchendo o saco aqui no meio e tal, mas, entendeu? Que minha base do meu sistema operacional é a média de 20 e a tendência, entendeu? Que é a progressão de topos e fundos, respeita, respeita. Isso daqui para mim é minha base, a primeira, a base do meu trade system é isso daqui, a tendência. A base dele é a tendência. Aí a média móvel é para usar como confluência. Aí as zonas de suporte e resistência, para mim é o quê? É isso aqui, ó. Isso aqui é suporte e resistência. Ah, meu suporte lá de trás. Cara, não importa. Você olha no gráfico lá de H1, você tem lá, você vai ver se ele está caindo. Suporte e resistência é isso daqui. Então ele pode vir tanto aqui, uma hora, quanto aqui também é uma resistência. Pode ser que esteja lateralizando. Mas não importa tanto, o que importa é mais o presente, o agora. Então a base do meu trade system é isso daqui. Aí depois o retorno, zona de contexto, entendeu? E o gatilho a favor desse contexto. Isso aqui é a base do meu trade system. Depois vem média móvel, depois vem, entendeu? Agora entendendo, a gente tem aquele contexto, retornou, e aqui eu tenho o gatilho. Isso aqui é o cenário. Então, o cenário para quê? Agora vem a parte bacana. Eu vou pegar e vou diminuir meu tempo gráfico para os 2 minutos ou para 1 minuto, dependendo da condição de volatilidade que eu acabei de falar. E daí eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou olhar o seguinte, essa configuraçãozinha aqui, ó, quando você baixa o tempo gráfico, o que acontece? Você vai ver, eu vou fazer o mesmo desenho e você já vai entender. Só aumentar minha caneta aqui. Aqui eu tô com esse cenário aqui e eu tô com o gatilho, beleza? Lá no gráfico menor, cara, isso aqui vai ser o quê? Ele vai se traduzindo isso daqui, ó. Eu vou ter uma micro tendência de alta, ó, a mesma perna. Aí ele vem aqui, faz uma reversão, rompe o fundo e está fazendo a micro tendência de baixa. Quando ele chega aqui, o que acontece? Vamos dar até um zoom aqui para poder. Eu não vou conseguir dar zoom aqui agora, mas só para você entender. A gente entende que isso aqui é a última impulsão de baixa, certo? Certo. Esse gatilho aqui, ó, esse gatilhozinho aqui, ó, ele faz o quê? Ele quebra essa tendência. Como assim? Como assim ele quebra essa tendência? Digamos que aqui, né? Eu tô aqui com a PAN, aí ele faz uma tendência de queda, que é a correção de 1 minuto ou 2 minutos. Aí o que acontece? Esse gatilho ele vem aqui, ele vem e forma uma nova impulsão de alta. Essa nova impulsão de alta ela quebra os últimos topos, descaracterizando essa tendência aqui do 1 ou 2 minutos. Entendeu? Então aqui eu tenho a primeira impulsão de alta de uma nova tendência do minuto. Aqui foi só um gatilho de entrada, mas aqui foi a descaracterização de uma tendência que estava vigente aqui, que é a tendência de queda. Então, ou seja, essa correção aqui, nesse tempo gráfico era correção. Aqui foi uma reversão. Não concorda? Então, beleza. E a partir daí, eu tenho dois sinais que eu posso pegar. O mais arriscado, que eu estou pegando agora,
e o mais conservador, que é o que eu já estava usando há algum tempo, que já está me dando resultados muito bons. 3 aí de 4, 5, 3 para 1 aí, fácil, entendeu? Então, ou seja, aqui, nesse tempo gráfico de 5, ele já me falou que vai continuar subindo. Ele já me falou que vai continuar andando, ele já me falou que vai continuar indo para frente, que ele vai realmente dar manutenção aqui nessa tendência, entendeu? Ele já me falou. Então, o que acontece? Agora eu já tenho o sinal alinhado. O que eu gosto de esperar aqui? Eu gosto de esperar um retorno no gráfico menor. Aí eu vou ter as zonas de contexto exatamente iguais eram no 5. Entendeu? Eu quero o quê? Eu tenho os 50% aqui. Entendeu? Eu tenho a cabeça do pivô anterior aqui. Entendeu? Eu vou ter uma média móvel passando aqui. Então, ou seja, aqui eu vou esperar um gatilho de entrada. E lembra dos gatilhos que eu falei? Os gatilhos que a gente usa são sempre os que a gente usa na análise técnica. O mais que eu acho mais ruim, mais caro, o rompimento de pivô. O que eu acho melhor. Aí no caso vai ser tudo que vem relativo a retorno na zona de confluência. Entendeu? Isso aqui, ó, é um gatilho. Aí tem ponto contínuo, tem PC, eles gostam desses nomes técnicos, mas na verdade é só uma força a seu favor. Tá ligado? Um retorno é uma força a seu favor. Então, tipo assim, às vezes acontece disso daqui ser um sinal, uma barra de força muito grande e ela rompe o topo anterior. Tá vendo aqui? Ela rompeu aqui, ó. Acontece também, entendeu? Mas eu pego mesmo assim, porque o que acontece? Eu estou tentando pegar uma entrada no micro a favor do macro. Entendeu? Eu pego também. É um rompimento de pivô. Mas eu pego só nesse caso do gráfico de 1 ou 2 minutos. Eu nunca pego no gráfico de 5 minutos, porque não ficou um stop gigantesco. Entendeu? Eu só pego só no gráfico pequeno. Aqui também é uma entrada, entendeu? Tá vendo? Você não concorda? Isso aqui é uma entrada? É uma entrada, um rompimento de pivô. E aí o que acontece? Eu vou ter minhas projeções de fibra, geralmente eu uso as projeções do 5. Aqui eu vou pegar 1, 2, 3. Essa aqui é a forma mais conservadora que eu gosto de usar. Entendeu? Eu sempre estou pegando de 2 a 3 vezes de retorno. Às vezes 5, já peguei 6 desse jeito aí, entendeu? Mas qual que é o jeito que eu mais gosto? O jeito que eu mais gosto é aqui, ó. A gente já tem, ó, fazer o desenho aqui em cima aqui, ó, do 5 aqui, ó, fazer a janelinha do 5 aqui, ó. Que é isso aqui e o retorno, né? Esse aqui é o cenário. Depois que dá esse cenário, então a gente vai lá pro gráfico agora peraí que eu fiz um negócio aqui. 5, né? Esse é o cenário. Eu não compro aqui. Eu não compro aqui agora. Entendeu? Eu não compro aqui. Aí, lá no 2 ou 1, dependendo do que está acontecendo, se está muito volátil, se não está, depende muito da média de 5 de 9, né? Está mais volátil, 1 minuto. Se está menos volátil, como que você está volátil? Você está chegando na média. Está chegando na de 20, posso ir por 2 minutos. É mais seguro, vai dar menos ruído. Se não está chegando na de 20, está na de 9, então, nos 5 minutos, aí eu vou para o 1 minuto para poder pegar a operação. Então, aquela coisa, né? 5, que estou com a 9, estou com a 20. 20 e a 9. Se o preço está fazendo pullback na 9, eu vou para o minuto. Se ele está fazendo os pullbacks mais grandes, está indo na 20, aí eu vou pro 2 minutos. Entendeu? É isso. Ficou claro aí. Vamos ver se falei alguma coisa errada ou não. Porque as ideias vão se misturando e eu tô meio com sono agora, começou a bater um sono. O que acontece? Eu já sei que esse retorno aqui, eu falei para você, esse retorno ele representa uma nova impulsão do minuto. Então, tá aqui o gráfico de 1 minuto, ele estava caindo, caiu. Aí entrou o gatilho do 5. O gatilho do 5 ele é o quê? Lá é um gatilho, aqui é uma impulsão nova. Beleza. E nessa impulsão nova, cara, aqui aconteceu um esquema aqui bem peculiar, digamos assim. A gente tinha a média caindo, a média caindo, aqui ele passou por cima da média, essa média virou. Beleza. Mas que nem eu falei pra você, a média é uma coisa que eu olho depois. Qual que é o coração do meu trade system? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Topos e fundos, topos e fundos. Se você percebe que a maioria das vezes o preço respeita esses topos e fundos. Então, tipo assim, ele vem aqui, ele vem aqui, ele cai, ele deixa um suporte que vira resistência, ele cai, deixa um suporte que vira resistência, entendeu? E quando ele supera esse último topo válido da tendência de queda aqui, ó, quando ele supera, o que acontece? Ele vai fazer um pullback nessa zona de contexto aqui. E aí o que acontece? Aí vai entrar as confluências, que eu já falei para você no começo. Então aqui eu vou pegar essa impulsão, eu tenho 50% de fibra aqui no meio, eu tenho a cabeça do pivô anterior aqui,
E eu tenho a média bendita passando aqui, ó. Eu tenho uma zona aqui muito importante, que é uma zona aqui que ela é, cara, ela é absurdamente foda aqui para mim entrar. Então, nesse caso aqui, cara, eu já tenho. Você já entendeu, né? Que no caso tem a zona de confluência e tal. Você já entendeu que é a nova impulsão do 5 e tal, aquilo que você falou. O que acontece, cara? Aqui eu tenho a média, eu tenho a zona de 50%, tem muita coisa falando que esse preço vai para cima. O 5 ele já me confirmou. O 5 ele já me falou que vai. O 5 ele já me falou, entendeu? E agora, o 1 minuto ele está alinhando, entendeu? Ele está alinhando para poder continuar a tendência aqui do 5, certo? Então o que acontece? Às vezes, o preço ele vem aqui fazer a correçãozinha aqui, ó. O que acontece? Ele vinha fazer a correçãozinha aqui e eu esperava um gatilho, né? Às vezes dava um gatilho bacana, ficava baratinho o stop aqui, eu pegava um risco retorno 1, 2, 3, 4x. Às vezes não. Às vezes ele vinha dar um gatilhozão grande aqui, ó. Eu pegava aqui duas vezes, estava bom, entendeu? Estava bom. O que eu estou fazendo agora? É o jeito mais arriscado. Quando o preço ele adentra, quando ele adentra essa região aqui, ó, eu tenho essa confluência aqui desse topo anterior, eu tenho essa confluência aqui dessa metade do coisa anterior, eu tenho a média, o que acontece? Quando o preço ele vem aqui dentro, ele fura e começa a deixar pavio para mim, eu já bato a mercado a ordem. Eu bato a mercado a ordem aqui, e aí o meu stop fica onde? Ele fica protegido abaixo dessa região compreendida pelo topo da cabeça do pivô anterior, região de 50 e 68 dessa pernada aqui, e a média móvel. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes eu tinha uma entrada, cara, que ela vinha fechar aqui, ó, e agora não. Agora a entrada, cara, ela tá pequenininha. Tá desse tamanho assim o stop, cara. Por isso que eu peguei esses dias, eu postei no Stories 9 para 1. Esse dia eu peguei a entrada 14 para 1. Entendeu? Mas eu não postei muito porque, cara, o que acontece? É um mercado que você apanha muito e as pessoas não têm saco para estar apanhando. As pessoas querem o rápido, querem o fácil, não querem dedicar tempo. Dá trabalho para poder cavucar e chegar no que eu cheguei aqui. Dá trabalho. Muitas pessoas que vão ver esse vídeo não vão nem chegar no final. Entendeu? E tá tudo bem. E o que acontece? Não é porque as pessoas são ruins, cara. Cara, eu mesmo tô gravando esse vídeo aqui, ó, 4h32 da manhã. Entendeu? Olha a hora que eu tô gravando o vídeo aqui, ó. Entendeu? 4h32 da manhã. Entendeu? Por quê? Porque realmente eu não tenho tempo. Eu achava que isso aí era balela. Eu achava que as pessoas são seletivas, todo mundo tem tempo. A pessoa tem tempo para ficar 2 horas no Instagram, não tem tempo para estudar. Eu não tenho assim um tempo. Essa 1 hora por dia, 2 horas por dia. Ainda mais meu filho morando comigo. Então, ou seja, eu destrincho isso aqui quando realmente dá. Entendeu? E realmente é verdade. E às vezes as pessoas trabalham, fazem correria. Ela tem 1, 2 horas em casa, ela não quer ficar se incomodando, ela quer relaxar, ela quer descansar, ela quer ficar em paz. Entendeu? Eu entendo isso daí. Tá ligado? Eu sei como é que é, né? Mas voltando aqui ao assunto, em vez de eu pegar um stop agora desse tamanho aqui, ó, eu pego o stop desse tamanho aqui, ó. E esse aqui vai. Isso aqui vai, cara. Até chegar no topo ali, ó, ele vai. Entendeu? Então, ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso. E vai embora, entendeu? E é assim que eu faço, né? E aí, meus alvos, geralmente eu tenho 5. Os 5 aqui estão e engrenou uma tendência. Aí o que acontece? Você vai fazer os retornos, eu vou projetar esses alvos aqui. Se eu tiver uma média de 200 lá embaixo, apontando para cima, eu vou buscar o terceiro alvo, senão só vou buscar o segundo. E aí o que acontece? Cada vez que esse 5 ele faz um retorno aqui antes de chegar nos alvos, eu vou tentar fazer esse mesmo rolê que você viu aqui. Eu fiz um retorno, tá? Depende se é 5, se é 2, tem que estar na volátil. Eu vou tentar fazer essa mesma coisa para tentar carregar nos alvos de 5. Então o que acontece? Semana passada eu peguei uma operação, eu estava no segundo alvo aqui do FIBA aqui, e deu uma operaçãozinha bem pequenininha aqui, cara. Me pagou 9 para 1, eu postei no Stories. Depois ele foi e me deu outra pernada aqui, pagou 10 para 1, só que ele não estava no gráfico. Tá trabalhando, entendeu? Então esse é o rolê que eu tento fazer, né? Esse aí é o meu operacional, é o meu sistema, eu venho há anos aprimorando ele, entendeu? E é isso que está funcionando para mim, questão de operacional. Fora a parte interna lá dentro, lá que eu falei aqui no meio do vídeo, sobre psicologia. Porque mesmo você entendendo se não dá certo, o que está acontecendo, entendeu? Então assim, eu tinha que passar tá aí, tá? Esse vídeo ficou bem longo, ficou bem, mas só que eu acredito que eu tenha conseguido destrinchar bem o conhecimento, né? Pra você poder entender. Então, tipo assim, alvo dos 5, você vai tentar pegar as projeções de fibra dessa perna aqui, vai tentar levar. Toda vez que ele fazer um retorno, você vai tentar fazer o mesmo rolê lá, de você pega aqui, ele caiu aqui. Você joga lá no tempo gráfico menor, você vai esperar o alinhamento e vai tentar pegar barato. E o que acontece? É que nem eu falei, o 5 tá aqui,
Aqui tá o gatilho do 5. E lá no minuto tem a tendência. Descaracterizou, voltou, zona de contexto muito forte. Começou a aparecer um pouquinho de sombra aqui. Você já bate a mercado, pega um stopinho bem pequenininho e vai tentando carregar lá pro alvo dos 5 minutos. Entendeu? E aí você faz uma puta grana. Ah, mas vai estopar às vezes? Vai. Só que acontece. Eu prefiro estopar 3, 4 vezes para pegar um risco retorno disso daqui do que ficar pegando pega um, tá ligado? Tipo, você vai operar no dia lá, o teu relatório de performance lá é uma bosta, tá ligado? Tipo assim, você acerta uma, aí você perde uma, aí pega um dia de drawdown. Cara, isso aqui desmotiva, cara, porque você trabalhou um dia inteiro aqui para fazer uma coisa boa, aqui você trabalhou 2 dias e virou uma merda, tá ligado? Que não, que eu fico de boa, que eu vou lá. Hoje não deu certo, perdi 3 operações. Hoje também não deu, perdi 2. Hoje foi mais ou menos, perdi uma. Só que amanhã, cara, depois de amanhã, aí hoje foi mais ou menos, perdi duas. Depois de amanhã, e vai. Entendeu? E é o que eu tô fazendo. Entendeu? O que para mim tá funcionando, né? Então, é aquilo. Tem os 5 coisando, toda vez que ele corrigir, você vai fazer o rolê lá do que eu já ensinei. Vai pegar aqui, você pode pegar tanto no gatilho quanto por região, a mercado, desde que, entendeu? Desde que você tenha proteção. Se, por exemplo, o preço está aqui, aí já aconteceu todo o rolê lá do 5 lá que eu falei, aí deu impulsão aqui, né? Todo o rolê do 5 lá que eu falei. É que eu não consigo fazer um desenho sobreposto aqui. Aconteceu o desenho do 5 aqui que eu falei. Aí você já sabe aqui que você está no 1. Aí ele veio, superou o topo anterior. Aí ele vem retornar aqui, desde que você tenha contexto para você negociar. Então, quais são geralmente os contextos que eu gosto de usar? Cabeça do topo anterior. Aí depois, isso aqui é o primeiro, a cabeça do topo anterior. Depois, será que eu estou na zona de 61 e 50 de Fibo? Depois, será que eu tenho uma média aqui para me ajudar? Aí, no caso, eu tenho proteção. Essas confusões aqui, ela me dão uma zona aqui, ó, segura, de proteção para eu poder botar meu stop abaixo, botar stop abaixo da média. Às vezes, depois você vai chegar perto e vai ir. Às vezes, ele só vai lamber aqui, você vai entrar no mercado, ele vai embora e você deixou um stop maior. Só, porra, velho, porque você deixou o stop metade. Não. Você tem que deixar. Como você não tem um gatilho técnico, porque antes você operava e você tinha um gatilho técnico, bom, entrou força, né? Subjugou a força anterior aqui, os canos estavam pequenos aqui e aqui ficou um cano maior. Aí você tem um lugar para você se proteger. Aqui não, aqui você não tem. Aqui você só tem o contexto. Então ele vem, rompeu. Aí o que acontece? Qual que é o contexto? O fibo, né? O primeiro contexto é a cabeça do topo anterior, do topo do pivô anterior, é o primeiro contexto. O segundo é a zona de 50 e 61. Então você vê que isso aqui vai formando uma área, vai formando uma zona. E o outro é a média. Aí você fala, mas às vezes a média está passando meio longe. Cara, entra aqui a mercado, bota abaixo da média. Entendeu? Ah, mas se eu botasse aqui ia dar metade? Não. Você não pode estar. Você tem que dar um pouquinho de margem. Porque aqui você não tem como você se defender. Tá ligado? Todo gatilho de entrada é uma defesa. Por que a gente bota stop abaixo do gatilho? Porque se entrar aqui, você tem como se defender. Aqui entrou volume comprador. Tá ligado? Entrou dinheiro aqui, tá ligado? Então, assim, tem como você ter uma justificativa lógica para você entrar aqui. Agora, desse jeito que eu estou operando agora, não. Entendeu? Desse jeito que eu estou operando agora, não. Aqui é só... O que vai te proteger é o potencial da região. Então, ou seja, geralmente o que defende mais é o que? A cabeça do topo da cabeça do pivô anterior, tá ligado? É mais importante. Mas não seja por isso, não precisa botar o stop coladinho, que ele foi, caiu, começou a deixar uma sombrinha aqui, tá ligado? Ou então, tipo assim, ele caiu só um pouquinho, já tá começando a coisar. Você pode entrar, mas a tua proteção, tenta botar fora da zona aqui, ó. Da zona de confluência. Entendeu? Ah, mas aqui eu ia botar um risco, esse aqui ia ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 10x. Aqui eu ganhei só 1, 2, 3, 4, 5, não importa, está mais protegido. É o certo a se fazer. A zona de suporte e resistência tende a querer te proteger, tá ligado? É mais cedo. Resumindo, é menos fácil de você tomar stop nessa condição, beleza? Mas que nem eu falei para você, o que faz isso aqui validar para mim é porque aqui eu tenho um caminho livre, eu tenho um retorno, eu tenho um gatilho de entrada.
esse gatilho de entrada já me falou que esses 5 minutos aqui, ó, vai subir. Aí o que acontece? Lá no M1, aí agora eu vou esperar só o pullbackinho aqui, ó, na confluenciazinha para poder pegar um stopinho baratinho, tentar surfar isso daqui para a próxima, geralmente para cá, ou para um alvo de FIBO, se você quiser, entendeu? Mas aqui você já vai ter um retorno bacana, se você quiser, não quiser se arriscar tanto. Ah, mas daí eu deixei dinheiro na mesa, cara. Você vê o que você faz aí, entendeu? Se você vai usar o FIBO, né? Que daí eu tava usando o FIBO aqui, né, por exemplo, né? Eu peguei aqui umas projeções, aqui tá uma operação que eu fiz aqui, ó. Eu vou explicar agora na prática, né? Eu vi que esse gráfico estava rasgando para cima, ó. Eu vi que ele estava regaçando para cima, vem da onde? Não sei, entendeu? Fibo, também não sei, só vi que ele estava subindo. Estava subindo, porque se você projetar de onde ele começou a subir lá de baixo, eu peguei uma operação de tarde também, eu peguei uma de tarde e uma de noite agora. Eu vou mostrar elas aqui, mas eu vi que ele estava subindo, não tinha alvo, não tinha contexto. Ah, mas aí se você projetasse esse alvo aqui, tá, cara, mas aqui também tem pivôs no meio. Será que foi esse alvo aqui? Não sei. Eu vi que eu tinha um sinal de entrada. O que era o sinal de entrada? Eu peguei, tinha uma impulsão. Tinha impulsão, ele corrigiu na 9 e me deu um gatilho. Ó. Lembra do gatilho que eu falei? Um gatilho era o quê? Era impulsão, os candles mais fracos e um candle mais forte que subjugou em tamanho e cor esses últimos candles aqui, ó. Você vê que em um candle ele devolveu praticamente 2 candles vermelhos. Só que é o seguinte, esse retorno não foi na 20. E se eu opero só 20, eu não ia ficar de fora dessa operação. Mas ele já, primeiro lugar, força prévia. Ele estava com força prévia aqui, ó. Ele estava com candle de força prévia. Entendeu? Depois retorno. E aí entrou outra força aqui, proporcional ao tamanho dessa daqui, ó. Entendeu? Beleza. Entrou força. Então, eu já tenho aqui o meu cenário. Lembra que eu falei do cenário? Beleza? Tem um cenário aqui. Esse aqui é o cenário. E o gatilho? Bom, que nem eu falei, se... Só mudar minha cor aqui no meu retângulo aqui. Tem um cenário. Se ele foi na 9 e deu gatilho, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para onde? Para M1. Então vamos lá no M1, ver o que aconteceu. Vamos ver aqui onde é que está meu retângulo do M1. Aqui, ó, meu retângulo do M1, meu retângulo amarelo. Olha lá. Lembra que eu falei? Ó, o gatilho do 5, ele é a nova impulsão do 1 minuto, ou 2 minutos, dependendo da condição volátil. Então o que eu tinha aqui? Eu tinha topos e fundos, ó, fundo, fundo, topo, aí rompeu, tendência de baixa, subiu, violou aqui, não coisou, ó. Você vê que é a correção ABC que a gente fala, ó, A, B, C. Será que é uma reversão ou será que é um coisa? Não sei. Mas eu tô olhando, porque se eu negociasse sinais de gatilho de venda nesse daqui, contra a tendência macro de alta no 5, eu estaria lascado, entendeu? Mas olha só, ele estava formando topos e fundos ascendentes, do nada ele vem aqui e forma topos e fundos descendentes. Aí do nada, ele vem aqui e quebra os topos e fundos descendentes, que era uma tendência no gráfico de 1 minuto. Só que ela foi subjugada, entendeu? Lembra? Nos 5 minutos, ó, o gatilho de entrada, que esse gatilho de entrada foi o quê? Impulsão, retorno e força, independente do nome, se é ponto contínuo, se é falha de rompimento, se é marubozu, não importa. O que importa? A cor e o tamanho subjugou o outro, entendeu? Isso apareceu aqui na média de 9, então, ou seja, se está na média de 9, então eu tenho o quê? Recurso para ir para o 1 minuto e não para o 2. No 2, talvez eu não conseguisse ver o sinal. No 2 não ficou tão claro o sinal. Mas no 1 ficou mais claro ainda, ficou mais filtrado ainda. Por quê? Porque o preço fez sinal saindo da 9 do 5. Beleza? Então, o sinal do 5 ele equivale à impulsão nova de alta do 1. Então você vê, ó. Pam, esse aqui é o gatilho do 5. Então, ou seja, nesse momento que o 5 ele já me indicou que quer subir. Ele quer subir. E agora? Aqui eu peguei por entrada clássica. Aqui eu peguei por entrada clássica. Eu peguei, mas eu me atrasei um pouquinho na hora de clicar que eu estava calculando o lote. A entrada era acima desse candle com o stop aqui abaixo. Entendeu? Ainda peguei um pouquinho acima, mas ainda assim peguei o quê? 2, 3x de risco retorno. Vou medir aqui, eu tenho uma FIB que eu meço. Ó, aqui eu tenho a minha FIB aqui, que ela é a FIB e é para medir. Meu stop estava aqui abaixo. Peguei 2,5 de risco retorno, vai.
foi mais coladinho o stop, que esse aí eu peguei gatilho. 2,5 disco retorno. Mas essa é a entrada padrão clássica que eu faço. E qual que é a entrada no risco? Que é a entrada assim mais assim que eu tô treinando pegar lá agora. Lembra que eu tava falando de zona de contexto e proteção? Ó, a gente tinha a queda, a cabeça do pivô anterior, ele rompeu, onde ele veio testar? Onde ele veio testar. Então olha a confluência aqui, ó. Vamos até dar um zoom aqui para você ver. Eu tenho cabeça do pivô anterior, entendeu? Vamos ser bem redundante aqui, bem tieteteia mesmo, só para você entender. Tem a cabeça do pivô anterior tá bem aqui. Ah, mas ele foi um pouco para dentro, Vinícius. Não tem problema. Entendeu? Lembra que eu falei? Toda área ela é uma área potencial. Ela não é uma área até que se prova o contrário. O que eu preciso? De alguma coisa que me diga que vai acontecer. Então, ou seja, às vezes ele vai entrar, ele pode é o seguinte, você não pode tentar pegar, se ele vem aqui e aqui do nada ele dá um gatilhozinho para você. Cara, ele não tem contexto para segurar a região no risco. Pode ser que você entrou aqui na loucura, onde é que você vai deixar teu stop? Vai deixar ele lá embaixo, ou vai deixar embaixo do gatilho aqui, ele vem para buscar a área e te stopa. Entendeu? Agora, nesse caso aqui não, ele desceu, ele sentiu, e essa primeira nossa confluência é o quê? A mais importante de todas. A configuração do price action, topo, suporte que vira resistência a favor da tendência. Vamos pegar nosso FIBA agora, que nós usamos para medir. Ó. Opa, peraí, eu estou na região ali que está entre o 31, entre os 50, geralmente essa área aqui, ó. Compreende essa zona aqui, ó. Tem 38, 50 e 61,8. É uma zona. Ah, mas às vezes, não, às vezes ele vai vir até na 61. Às vezes ele vem até na 50, às vezes ele para aqui. Mas tipo assim, é uma zona que eu estou usando de confluência junto com o quê? Junto com esse topo aqui. Beleza, eu já tenho duas confluências. Vamos apagar o fio. E as médias? Cara, olha o que aconteceu, que peculiar. Aqui a média, cara, a média estava de 9. De 20 nem chegou a passar para cima do preço. Mas olha aqui que interessante, cara. A de 9 virou, a de 20 está passando embaixo. Olha como ela forma tipo uma região aqui para mim, ó. Entendeu? Então, ou seja, eu já tenho três confluências bacanas para poder fazer a operação. Então, no caso, eu tenho eu tenho a zona de Golden Zone de Fibonacci, eu tenho a cabeça do pivô anterior e ainda tenho as médias. Cara, esse preço entrou aqui, cara. Cara, aqui é a ordem a mercado, cara. Onde que é essa ordem? Cara, quando ele... Peraí que eu fechei minha reguinha aqui. Vou botar uma cor mais viva aqui. Quando ele pegou, entrou aqui, me deixou essa sombra aqui, cara. Cara, aqui já era local de bater mercado. Ah, mas você podia ter batido aqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Entendeu? Se é aqui ou se é aqui, não. Mas já vai dar um stop curtinho. Não tem por que você ficar naquela noia, naquela agonia, naquela ganância. Entendeu? Aqui você bate uma ordem a mercado aqui, mais ou menos. Ou se você conseguir pegar mais abaixo. Cara, eu tô achando uma cor pra combinar aqui. Aí. Vai a branca mesmo. Aqui você bate uma ordem a mercado aqui mesmo. Se você conseguir pegar aqui, pega outra aqui. Ou uma, pega só uma só. Se você conseguir pegar aqui também tá bom demais. Entendeu? Mas o que importa é o quê? Você vai ver onde é que tá sua proteção. Bom, nesse caso aqui eu acharia mais plausível botar abaixo da média de 20. Entendeu? Por quê? Porque a média de 20 eu tenho todas as confluências, mas tipo assim, é a que tá mais longe. Tipo assim, aqui o topo da cabeça do pivô anterior tá aqui em cima. Mais o Fibonacci 50% tá aqui embaixo. E a média tá aqui, bom, vou deixar mais protegida abaixo da média, né? Não precisa botar bem coladinho. Posso botar aqui, ó, embaixo, ó. Já vai me dar um stop muito curto. Entendeu? Então nesse caso aqui, ó, eu teria batido a mercado exatamente aqui, ó, a ordem. Bem da linha amarela, entendeu? E meu stop abaixo da 20. Ah, mas deixa muito coladinho, cara. Você teria sido estopado, o preço te violinou e foi embora. Então, ou seja, deixa um espacinho. Não precisa querer ficar na noia, na ganância. Ele já vai te dar um risco retorno bem bacana. Entendeu? Aí o que eu fiz para poder carregar esses alvos? Se eu tivesse pego ali, ó pra você ver a diferença. Aqui eu tinha pegado, foi 2,5x, certo? Agora, olha esses trades que eu tô treinando, que foi aquele dia que eu peguei a operação 9 para 1. Entendeu? Olha só. Olha o tamanho do stop. Vamos pegar a nossa fibra de calcular aqui. Eu peguei aqui, né? Peguei aqui, botei abaixo da 20. E aí? Olha o tamanho, vou botar aqui de novo. Botei abaixo da 20, né? Beleza. Peguei ali, um pouquinho antes da linha amarela, e deixei abaixo da 20. Eu peguei quanto? 2,5?
Foi 2,5 que eu peguei nessa operação aqui por sinal clássico, que peguei atrasado. Agora olha quanto que foi. Nessa operação que eu estou treinando agora, desenvolvendo esse método de pegar. E vendo se longo prazo funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9x e meio vai. Entendeu? 9,5x. Se você pega, cara, se você pega, acerta 3 operações disso aqui na mesa proprietária, com uma operação disso aqui com 1% você aprova a conta. Só que é o seguinte, eu gosto de botar 0,5%, é que eu me sinto mais confortável. Porque às vezes eu pego uns drawdown fudido, cara. Tem dia que você toma 2 dias aí de tomar 2 operações de 3 loss. 2 dias que você perdeu 3 seguidas, tá ligado? Então, tipo assim, é uns drawdown fudido. E na mesa você não pode perder mais que 10%. Então eu prefiro operar com 0,5%, porque, cara, quando eu ganhar. Se eu botar 0,5% aqui, cara, eu ganhar o quê? Ó, vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Caralho, errei aqui. Vou botar aqui de novo minha entrada aqui. Minha entrada aqui não tá errado, pô. Vou botar, peraí. Vou tirar essa zona de contexto. Vou arrumar meu FIBA aqui que eu peguei ele aqui. E botei o stop abaixo da média, né? Beleza, 9x. Cara, eu botei 0,5%. Então aqui eu tenho de lucro. Eu tenho. Cara, mas que cão essa canetinha aqui. Aqui, ó, 1%, 2%, 3%, 4%, 4,5% nessa operação, riscando meio. Entendeu? Cada um disso aqui representa 1, né? Então, tipo assim, faz sentido. Entendeu? Se eu boto 1%, lógico, eu ia fazer 9% da conta no dia, 10% da conta no dia, beleza. Mas se dá errado 2, 3 dias, cara, e aí, como é que você faz? Você acabou com sua conta, cara. É caro os testes de mesa proprietária. Então, eu prefiro botar com meio. Como não tem limite de tempo para poder operar, então o que acontece? Eu pego e não tem pressa. Eu tenho paciência. Ainda mais que isso aqui nos 5 minutos em dias voláteis aparece muitas vezes. Né? Aqui foi a operação que eu peguei mais cedo. Cadê a operação que eu peguei mais cedo? Deixa eu marcar ela aqui. Estou fazendo alguns estudos aqui. Foi o rompimento da consolidação. Aqui, ó. O que eu vi aqui? Eu vi que o preço estava doido. Não sabia o que queria. Tracei a consolidação. E que ele saiu para fora da consolidação. Ele saiu, só que a gente sabe, mas a maioria dos suportes e resistências falham. Cara, se eu tomasse stop aqui, tudo bem. Acontece, faz parte. Aqui tinha tudo para estopar, mas foi a favor. Às vezes tem tudo para dar certo e dar errado. Porque toda entrada que você analisou que você tomou stop, você analisou certo. Você entrou, mas estopou. E tem entradas que às vezes vão dar errado, às vezes vão bem, entendeu? Mas aqui, tipo, todo rompimento tende a querer, todo rompimento tende a ser falho, né? Mas que a gente tinha um suporte anterior aqui, de 1 hora, olha como é que tá zoado ontem o gráfico. Aí, ó. Então, ou seja, isso aqui era um suporte do dia anterior. Aí ele consolidou, aí ele rompeu a consolidação. Então, depois que ele rompeu a consolidação, vamos lá ver o que eu vi. Como que eu entrei nessa operação? Acho que eu entrei por jeito clássico também. Aqui está o meu cenário. Qual que foi o gatilho desse cenário? Rompimento de pivô. Saindo de suporte, rompimento de pivô, saindo de suporte. Beleza. Ele rompeu o gatilho que foi um rompimento de um pivôzão. E depois um pivôzinho. Então, o gatilho daquela vez lá, da frente lá, foi o quê? Aquela vez foi o quê? Um retorno simples com força subjugando, que sinalizando que ia acabar o pullback para continuar subindo, certo? Naquele cenário lá. Nesse cenário, aqui foi o quê? Foi um rompimento de pivô duplo, entendeu? Então, no caso aqui, oficialmente estava começando a manutenção da tendência. Então, esse aqui é o cenário. Então, qual que é o cenário? Eu vou operar um gatilho grande, um gatilho pequeno dentro de um gatilho grande. Aí eu vou lá para o meu gráfico menor, vamos ver aqui como que estava a situação das médias. Cara, aqui ele estava saindo da 20, então aqui eu tenho que pôr 2 minutos. Porque, ó, esse gatilho aqui, ó, como ele tá, ele acabou de sair da 20, aqui, ó, ele pegou, ele veio aqui, ele estava trabalhando na 20, até estava entrando na 20, ele foi, saiu, ainda considerei respeitando a 20 porque ele fechou dentro da 20. Então, nesse caso, eu não vou pro 1 minuto, eu vou pro 2 minutos, entendeu? Por quê? Porque ele tá obedecendo a 20, ó, como é que tá ignorando a 9. Ó, quem que é o médio de 9 aqui? A média de 9 aqui não estava servindo para nada aqui, ó. Mas a de 20 já segurou uma vela, segurou 2 velas, então eu preferi por quê? Para os 2 minutos. Então vamos lá para os 2 minutos. Tá aqui o cenário. Pronto. Aí o gatilho. Lembra que eu estava falando de contexto? Aqui eu tinha uma zona de contexto, mas eu não estava muito claro. Porque aqui eu tinha uma queda, aí aqui eu tinha um topo, falhou o topo e rompeu e veio buscar.
Beleza, depois que passou é muito fácil. Mas eu não estava confiante, porque o desenho estava muito feio, a média nada do caralho ali no meio. Mas aqui não, ele pegou e me mostrou o quê? Me mostrou uma força, um retorno e um candle muito forte aqui para mim, indicando compra. Foi por isso que eu comprei. Meu stop estava ali abaixo. Vamos ver quanto que deu essa operação? O que eu fiz? Acho que eu projetei essa cabeça. Eu projetei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Se eu não projetei isso daqui, eu projetei isso daqui. Vamos ver o que eu projetei aqui para cima. Vamos tirar o retângulo aqui para não confundir as cores. Eu acho que foi essa perna aqui que eu projetei. Ó. Terceiro alvo. Foi essa perna que eu projetei. Por quê? Porque aqui então o preço estava caindo lateral, aí ele fez uma impulsão, retornou, então, ou seja, eu projetei a consolidação para cima, entendeu? Foi isso que eu fiz. E isso me deu o alvo que eu queria. Então, eu peguei a entrada pelos 2 minutos e projetei o Fibo do 5 para tentar buscar um alvo. Claro, lógico, depois ele foi muito mais, mas não dá para adivinhar, não dá para saber, entendeu? E aí, vamos ver quanto que deu essa operação aqui de risco retorno. Acho que deu uns 3x, eu acho. Vou pegar minha fibra régua aqui. Deixa eu só arrumar ela aqui para ela ficar bem certinho. Foi abaixo daquela vela ali, aquela vela foi a vela gatilho. A entrada foi aqui. Tô conseguindo arrastar por aqui. Aqui, Não, foi menos, foi 2x, achei que tinha sido mais. Foi 2x mesmo. Foi 2x mesmo. Achei que tinha sido mais, por causa do volume financeiro que tinha dado. Mas o que acontece? Se eu pego essa entrada aqui pelo 5, ó, deu 2x, beleza. Se eu pego essa entrada pelo 5, cara, deixa eu ver se deu entrada no 5 aqui, ó. Vamos pegar, qual que foi o gatilho? Rompimento de pivô. Então, o rompimento de pivô foi aqui, ó. Foi bem aqui, que ele fechou com a sombra, fechou dentro. Depois ele me rompeu, ó, a entrada seria aqui em cima. Rompimento de pivô. Olha o tamanho do stop, cara. Ia dar 1 para 1. Menos de 1 para 1. 0,7 para 1. Entendeu? Então, tipo assim, aqui eu só considerei que ele saiu da consolidação. E deve ter pegado arrisquei, lógico. Arrisquei uma entrada menor pelo gráfico maior. Entendeu? E deu certo. Né? Claro. Só que daí eu usei os alvos, saí certinho nos alvos. Ah, mas depois ele foi mais. Mas não dá para adivinhar, cara. Quantas vezes eu já publiquei histórica de eu pegar projetar o FIBO, cara. Deixar o alvo, vem aqui, entra no pullback, dá o retorno aqui, cara. Eu bato lá, ele bate lá, ele dá só um paviozinho e regaça para cima. Quantas vezes eu já não fiz isso? Então eu prefiro o seguinte: tem uma região de trava, alguma coisa que pode segurar o preço, eu pego o meu, boto, visto a sandália de humildade, boto o meu no bolso e caio fora. Porque uma hora ele vai, outra hora ele não vai, a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe o que vai esperar. Quem diria que ele ia subir? Aqui não, que ele foi, deu um gatilho, estava mostrando que tinha potencial para continuar subindo. Eu arrisquei e entrei, entendeu? Quem diria que ele ia subir mais? Não dá para saber, entendeu? Mas isso daí, entendeu? O importante é o quê? O que é o importante de toda operação? Você tem que entender. Cara, você não precisa carregar ela até o ápice, que é onde reverte o mercado. Porque às vezes o FIBO, ele vai te dar os alvos lá em cima. Só que às vezes, cara, ele não vai respeitar, ele vai embora, entendeu? Mas para você ficar com o teu coração contente, para não dar dor de corno, tá ligado? Não dar dor de corno aqui, pra você não ficar aqui chorando aqui, porque a operação foi e você não pegou. O que você tem que entender? Qual que é o objetivo da sua operação? É você sempre tentar arriscar 1 para ganhar 2, arriscar 1 para ganhar 3, tá ligado? Arriscar 1 para ganhar 5, arriscar 1 para ganhar 2, que seja. Entendeu? Esse é o teu objetivo. O teu trade system vai funcionar se tiver isso daqui. Agora, entra 1, ganha meio. Entra 1, ganha 0,8. Entra 1, ganha 1. Cara, não vai dar certo. Porque amanhã você vai pegar drawdown, cara. O que acontece? Às vezes você vai devolver aí de 1 a 2 dias de lucro tudinho no dia de drawdown. Se você for controlado, porque o que acontece geralmente é o seguinte: o cara vai lá, ganha um dia, 1, 2, 3 dias. Amanhã ele fica 1 a 0 a 0, 1, 2. Aí depois de amanhã ele vai lá, aí perde 1, 2, 3. Depois de amanhã perde 1, 2, 3. Cara, no que ele vê esse lucro aqui, ó, indo embora, ele já faz merda e isso aqui vira isso aqui, ó. Tentando recuperar, vira um banho de sangue, tá ligado? Então, ou seja, se o cara não segue o plano dele. Então, assim, o que você tem que. Pra você ficar com o teu coração feliz é o quê? É sempre isso daqui, ó. O que vai te dar tranquilidade para você operar é o quê? Linha do tempo. É sempre isso daqui, ó.
Hoje eu ganhei. Eu fiz isso aqui, fiz isso daqui. Amanhã eu perdi. Perdi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Depois de amanhã, eu fiz só uma operação. Pã, entendeu? E um 0 a 0 que seja. Aí amanhã eu fui lá e perdi de novo. Dia ruim de novo. Um, dois, três. Depois de amanhã eu acertei duas. Uma, duas. Aí a conta fecha. Porque isso aqui é inevitável. Isso aqui é inevitável. Não depende de você. Entendeu? É isso aqui que eu vou fazer pra você ganhar dinheiro a longo prazo. Fechou? Então esse foi o vídeo. Agora eu vou dar uma cochilada. Daqui a pouco eu tenho que acordar pra mexer com meus pivôs aqui. Ó, a hora que já é. Fechou? Print da operação lá que deu 9 para 1, quase 10 para 1. Aqui está vendo, né? Deixa eu arrumar a canetinha aqui. Ele tava subindo, né? Aí chegou na zona de contexto do M5. Ele deu o gatilho aqui do M5, né? Esse aqui é um print. Ele deu aqui o gatilho do M5 aqui. Ele voltou. Quando ele voltou, qual que era a zona de contexto que eu usei? No caso, eu usei. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Eu considerei esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui como meu fundo suporte que vira resistência. Entendeu? Como que o fundo, que a zona de fundo que isso vira suporte e resistência. Aqui eu tinha a 38 da Fibo, né? E as médias estavam bem para dentro, então eu protegi pelas médias, né? As médias estavam bem próximas ao preço. Mas eu usei a zona de suporte e resistência a favor da tendência para poder proteger esse preço. Botei logo acima o stop, né? Logo, ele quase estopou. Ele quase estopou, que foi uma sorte de não ter estopado. Entendeu? Mas como eu vi o gatilho do 5 lá, tava bem bonito o gatilho do 5. E aqui tinha uma zoninha para proteger, eu botei logo acima dela, não colado, mas acima dela. Entendeu? Ele quase me estopou. Onde que deu um gatilho técnico nessa operação? Vou até baixar o contexto aqui, eu até achei no MetaTrader aqui. O contexto aqui, ó, aí, ó. Aqui tá o contexto, né? Aqui eu teve um sinal de falha de rompimento, né? Quando ele vem romper a vela, ele volta para dentro, né? E ele tinha vários contextos aqui, né? Tinha o caminho livre, tinha um retorno. Provavelmente o sinal bom mesmo seria quando ele rompesse essa bandeira, né? Aqui eu quis pegar no risco, né? Porque lá pelo gráfico de 1 minuto eu achei que tava bom o contexto, eu achei que tava válido, eu achei que essa impulsão nova que fez foi com muita força, sabe? E eu peguei até o fundo aqui, né? Até o fundinho aqui, mais ou menos. Depois ele deu outros gatilhos e foi mais. Provavelmente aqui ele deu um gatilho e foi mais, né? E tá aqui o print, né, da operação aqui. Que a operação tem que ser printada, não adianta você falar que fez e querer mostrar uma coisa que você não faz, né? Então aqui eu achei que foi boa impulsão, tinha um de 200 aqui. Por mais que ele tava subindo antes, ele caiu muito forte, ele rompeu, tinha um fundo aqui, ó. Então eu acreditei por causa desse microfundo aqui, ó. Desse microfundo aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu preferi acreditar nessa operação aqui. Entendeu? E daí ele pagou, ele quase estopou, mas ele pagou. Entendeu? Gatilho técnico, onde é que seria aqui? Gatilho técnico que provavelmente seria quando ele pegou, ele retornou, né? Ele deu o gatilho lá do 5. Ele voltou aqui e tá aqui o candle de força, a barra de ignição. Tá vendo a barra de ignição? Essa barra de ignição, ela vem o quê? Ela vem essa barra de ignição rompendo um pivô, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não. Vamos para um. Vamos achar a operação aqui. Aqui, ó. Pronto, aqui é o cenário. Aqui ele foi um. Tá vendo? O gatilho do. Por isso que tem que conhecer os gatilhos da análise técnica. Qual que é o principal? Que eu acho mais caro de operar. Não é que ele é caro. Ele, se você botar. Se eu entrar aqui a mercado a $100 e eu entrar aqui, também vai ser $100. Só que acontece, ele vai demorar uma cara para andar 1 para 1. E aqui não, ele vai andar rapidinho e andar 2, 3, 4, 5, 6 para 1, entendeu? Então o que eu falo que é um stop caro é um stop que vai demorar para te entregar um bom risco retorno. E stop barato que vai te entregar rapidamente um bom risco retorno. Entendeu? Isso que eu chamo de stop caro e barato. E aqui no caso, por isso que eu falo, quais são os principais gatilhos da análise técnica, né? São o primeiro rompimento de pivô, depois o retorno ancorado em zona de contexto com barra de ignição, depois barra de ignição saindo de alguma média, mini pivôzinho. O que é o mini pivôzinho? Por exemplo, tem um contexto aqui, ele sobe, ele caiu,
Aqui ele dá uma barrinha meio xoxa, não é um Kendo tão grandão. Aí ele vem, aí cai uma barrinha vermelha aqui, e a próxima barra ela vem e forma um pivôzinho de 3 velas, 3, 4 velas, entendeu? Aí, tá vendo o pivôzinho? Aí, ó, tá vendo o pivôzinho? Isso aqui também é um rompimento de pivô. Esse aqui também é um gatilho de análise técnica. Falha de rompimento. O que é falha de rompimento? Eu tenho uma média aqui. Eu tenho todos aqueles... Deixa eu aumentar aqui a minha régua. Tenho a média aqui. Daí eu tenho aquilo lá que a gente já estudou, né? Tenho aqui a impulsão. Enrolou. Aí ele cai. Aí cai. Ele vem uma barra aqui grande, aqui caiu. Ele veio tentar romper a média. Ele não vem, deixa pavio aqui. Ou ele vem aqui, ele continua caindo, ou a barra está grande, ele vem aqui, ele continua caindo, volta para cima e fecha um fino positivo, entendeu? Isso aqui é a falha de rompimento que eu chamo, né? Mas claro, dentro de uma zona do contexto, numa tendência, né? Então esses são os principais gatilhos, né? E esse gatilho aqui do gráfico maior, ele foi uma falha de rompimento bem boa, entendeu? Só que lá tinha contexto lá para trás para negociar, entendeu? Não foi só porque foi a falha de rompimento, né? Ele tinha contexto, né? Ele tinha contexto. Qual que era o meu contexto? Tinha a média. Eu tinha aqui a média, né? As médias. Eu tinha o 50 de, o 61 de Fibo, entendeu? Aqui ele adentrou o topo da cabeça anterior, mas ele respeitou, entendeu? Aqui ele deu outra barra falha de rompimento que falhou, entendeu? Deu outra falha de rompimento que falhou. E essa que eu peguei, ela deu certo, entendeu? Ele poderia muito bem ter ido pra cima, teria sido totalmente tranquilo com isso, estaria esperando isso, entendeu? Vamos lá no menu de novo. Aqui. Aqui, ó. Aqui, por mais que aqui foi a primeira falha de rompimento, ele não deu nenhum gatilho bom pra gente, nenhum gatilho que a gente falou, não, esse preço realmente tá com força para cair. Por mais que ele tava subindo aqui, ó, tá subindo, aí repicou na média, aí fez um fundinho, subiu aqui, ele caiu com bastante força, tipo, caiu com uma, duas, três velas. Aí que ele começou a enrolar, ó. Começou a enrolar aqui nessa vela aqui, ó. Ele caiu, além de ter feito, metido 3 barras aqui, ó. Ele começou a enrolar, enrolar. Eu metia mercado mesmo, entendeu? Eu metia mercado, olhei qual era a última zona de fundo, protegi acima e entrei, entendeu? Entrei mais ou menos por aqui, assim, ó, com um stop desse tamanho aqui, ó. Vai buscar riscos e retornos maiores, entendeu? Então essa aqui foi a operação que eu fiz, né? Não adianta você querer explicar uma coisa e você não fazer ela, né? Então tá aqui o print da operação, né? Então essa aqui é só para poder colocar aí junto na explicação. Esse aqui é o da thumb, né? É o print da thumb da operação que deu 9 para 1. Então, assim, eu posso tentar pegar essa operação o dia inteiro se eu quiser. Eu posso falhar aí, dependendo do meu gerenciamento que eu programar. Digamos que eu tenho 5 entradas de 0,5%, só um exemplo. Eu posso falhar 4 se na quinta eu pegar, os stops não fazem nem cócega, entendeu? Porque é o risco retorno. Geralmente aí falha uma, falha duas. Às vezes você pega de primeira uma operação e tá bom no dia, entendeu? Se você tenta uma, tenta duas, não pega, você espera. Na terceira você consegue pegar uma. Nem sempre dá esse 9, 10 para 1. Mas a maioria das vezes fica aqui entre 5, 6 para 1. Entendeu? Fechou? Então esse aí foi o vídeo aí. Então espero que ajude você que está nessa caminhada aí.